candidato, a gente fez um programa, né, ouvindo a população, as demandas que elas veem, que elas observam nas cidades, e aí Paulista foi um desses municípios, e a gente identificou algumas questões, como a da saúde, também a educação, cultura. As pessoas veem demandas que sentem falta, né? Na questão da cultura, uma eleitora chega a elencar que o município ainda não tem um fomento cultural e ela sente essa necessidade. Outra eleitora pontua a questão dos acessos às praias, dos acessos às vias, que até uma delas chega a dizer que não tem acesso para o SAMU fazer um socorro. Então, gostaria que o senhor pontuasse essas questões. Bem, andamos muito os 4 cantos da cidade, fizemos mais de 1.700 reuniões e andamos exatamente para conversar com as pessoas, para sentir as necessidades, para sentir na pele as dificuldades, os problemas, os anseios. E através disso também construímos nosso plano de governo. Um plano de governo que foi construído exatamente em razão da demanda que a população nos passou. Dentro de um plano de governo que construímos, foi um plano de governo muito pé no chão, analisando exatamente o orçamento do município, levando em consideração o que pode ser gasto nos próximos 4 anos, sem prometer nada megalomaníaco e nada no mundo das luas. A gente fez e sabe que o município de Paulista é uma cidade muito grande, com aproximadamente 350 mil habitantes e com muitas complexidades. Cada bairro tem sua particularidade. Infelizmente, ouvindo as pessoas, identificamos um denominador comum, que é exatamente hoje a população clama por uma eficiente prestação do serviço público de saúde. A gente construiu 15 unidades de saúde novas, mas a gente precisa otimizar o que está dentro e o que está sendo ofertado à população. Hoje é uma demanda muito grande de que os atendentes e recepcionistas atendam com um tratamento humanizado. Façam aquele atendimento realmente para dar atenção às pessoas, porque hoje a população da nossa cidade é muito carente de atenção e de que se pregue a verdade. E é assim que a gente está disposto a pregar a partir de 1º de janeiro de 2021. Então nós vamos capacitar todos os nossos atendentes e recepcionistas para fazer um atendimento humanizado nos postos de saúde. Uma demanda também muito grande é que a população hoje clama por a questão da medicação, do remédio. Então nós vamos instalar farmácias descentralizadas para que a população também vá em busca do remédio, além do que nós vamos ampliar e melhorar o programa Remédio em Casa, que é aquele programa onde as pessoas que fazem uso do remédio contínuo recebem em suas casas essa medicação. Nós vamos também implantar um aplicativo capaz de zerar as filas na frente dos postos de saúde. Um aplicativo onde as pessoas vão ter a possibilidade de marcar a consulta e acompanhar os exames. Também uma outra demanda muito grande lá na área das praias. Nós vamos implantar uma unidade de urgência e emergência 24 horas lá no Janga. E uma outra demanda, eu por ser filho de paulista, sinto muito porque faz muito tempo que em Paulista não se nasce em paulistense. Então nós vamos implantar uma casa de partos. E eu vou explicar por que uma casa de partos. Porque hoje a maternidade, o custo de uma maternidade é muito alto e não condiz com a realidade financeira do município. Nada impede que no futuro a gente consiga implantar uma maternidade. Mas de antemão, a gente vai implantar uma casa de parto e restabelecer os convênios que tínhamos com os hospitais particulares, com as clínicas particulares, para que quando as mulheres não puderem ter o parto normal humanizado, eles optem pelas cirurgias cesarianas nessas unidades particulares custeadas pelo município. Isso são as principais demandas que nós vamos implantar, se Deus quiser, a partir de 1º de janeiro de 2021, na saúde. E a prefeitura tem caixa para fazer esses projetos que o senhor elencou? Na verdade, os projetos que elencados para desenvolver na saúde não são muito custosos. A exceção, obviamente, da construção da casa de partos. Mas os demais projetos, a gente já identificou que há disponibilidade financeira e a gente vai fazer independente de ir buscar recursos, porque a gente pode fazer com a receita doméstica. Apenas a casa de parto, nós vamos buscar recursos com o Ministério da Saúde para fazer a construção. Mas a manutenção, a partir do momento que a gente constrói, o próprio Ministério da Saúde, o governo do Estado, já repassa, já transfere o recurso necessário para manter exatamente essa casa de partos. O senhor vai agora enfrentar o segundo turno com Ives, né, que foi prefeito do município,
E o senhor, inclusive, trabalhou na gestão dele. Isso. E trabalhou também na gestão de Júnior Matuto. Isso. Uma gestão que sai desgastada, que teve problemas aí, que ele ainda enfrenta a justiça em relação a ele. O que o senhor assegura para o eleitor que o senhor traria de diferente do que essas gestões pecaram e deixaram aí por fazer? Na verdade, eu acho que isso, para mim, serviu como experiência. Passei 15 anos na administração pública no município como a parte da burocracia, analisando a parte de licitações, de contratos, a parte orçamentária, financeira. E eu consegui enxergar os erros e os defeitos, não para desqualificar, descredenciar, descredibilizar, pelo contrário. Identificamos os erros e os defeitos para encontrar as soluções junto com as pessoas. O que me distingue, o que me difere de ambos, dos dois, tanto do Ives quanto do Júnior, é porque eu sou de Paulista. Não sou nascido em Paulista, mas vim morar em Paulista com 8 dias de vida. Paulista me adotou como mãe. Então eu digo que sou paulistense, porque com 8 dias de vida eu só não nasci aqui por uma causa do destino. Mas sou paulistense e sei as necessidades, sei as demandas e faço com muito amor, porque eu tenho amor por Paulista como eu tenho pela minha mãe. Então o que me diferencia desses dois ex-prefeitos, quer dizer, Júnior ainda está terminando o mandato dele, mas do ex-prefeito Ives Ribeiro é exatamente isso. A relação que eu tenho com a cidade, que talvez eu não possa dizer a mesma coisa por ele, que teve a oportunidade de governar Paulista e não fez mais política em Paulista. Foi buscar fazer política na sua cidade de origem. E depois, do nada, aparece em Paulista se mostrando como uma pessoa que é de Paulista, que não é. A gente sabe, a gente conhece. Então, o que vai fazer a diferenciação é exatamente eu ter trabalhado nas duas gestões e identificar quais são os erros e quais são os defeitos para encontrar as soluções junto com a população. Porque a forma que a gente quer fazer política é uma forma que a gente dê a oportunidade à população de contribuir com a nossa gestão. Mas não incomoda sair como candidato do partido e tendo o prefeito com questões jurídicas e estando na sua campanha? Na verdade, o que está acontecendo com o Júnior Matuto é um problema de Júnior Matuto. Só que contra ele não existe nada definitivo, comprovado, com sentença transitada em julgado. São apenas indícios e denúncias. Já contra o ex-prefeito Ives Ribeiro, sim. Existe uma condenação transitada em julgado do Tribunal de Contas da União, determinando a ele a devolução do valor de 14 milhões e meio de reais em razão da não prestação de contas de um convênio celebrado na gestão dele com o governo federal. Então, é muito mais pesado para o Ives do que talvez para o Júnior. Porque o Júnior ele ainda não foi nem processado. Ele ainda vai ser processado para se defender e aí vai ser decidido se ele é culpado ou inocente. E a questão da economia é uma questão que vai ter que ser enfrentada por todos os gestores que começarem dia 1º de janeiro. O senhor, qual o seu projeto para colocar Paulista novamente, né, uma vez que Paulista passa por uma situação econômica complicada e de empregos, né? O que o senhor tem a ofertar ao eleitor, ao morador do município em relação a empregos, que é uma problemática grande? A gente sabe que esse período em que estamos vivendo, em razão da pandemia, complicou muito a vida, tanto das pessoas como também do poder público. A gente sabe que Paulista sempre foi uma cidade que se reinventou no que diz respeito às crises. Nós tínhamos um potencial muito grande na época do setor têxtil aqui. Paulista, inclusive, foi a 4ª economia do Brasil, na época da Companhia de Tecidos Paulista. Essa fase passou, a gente passou para uma outra fase, uma vez que as indústrias têxteis no município, elas saíram. Aí passamos para a fase do comércio. Paulista, em outra época, era muito forte no comércio. Essa fase também passou e nós passamos agora para a fase, aí depois entrou uma fase do serviços. Paulista sempre foi muito forte na prestação de serviços. Essa fase amornou e depois passamos hoje para o potencial da construção civil. Mas a gente sabe que a gente precisa se reinventar, até porque a gente precisa encontrar um novo nicho que vai fazer com que a gente foque os nossos munícipes para entrar nesse nicho, nesse espaço que vai se abrir no mercado de trabalho. A gente já conseguimos alguns avanços. Trouxemos agora há pouco o Atacadão, capaz de empregar 400 empregos diretos. Trouxemos também com a articulação nossa uma rede de supermercados, o Atacarejo, uma rede mineira de supermercados, que vai se instalar na Avenida Manepar. Essa empresa ela é capaz também de mais 300 empregos diretos.
O que nós precisamos fazer é nos reinventar, é encontrar alternativas para que atraiamos empresas, fazemos com que as pessoas que querem empreender, empreendam no município e, consequentemente, a gente consiga abrir mais vagas de emprego. Em consequência disso, a gente precisa necessariamente qualificar nosso jovem, qualificar nosso adulto e, por que não dizer também, qualificar nosso idoso. A gente precisa também fazer com que o idoso saia do ostracismo e vá em busca do mercado de trabalho. Vai dar oportunidade para que ele entre no mercado de trabalho. Porque a gente sabe que o idoso, muitas vezes, ele não procura o mercado de trabalho porque ele não tem oportunidade. Mas se a gente qualificar ele, deixar ele pronto, surgindo a vaga, ele vai ser inserido no mercado de trabalho novamente. A gente sabe que com a questão da pandemia, muitas empresas privadas também foram afetadas. Sim. E aí a questão da educação foi grandemente afetada. Mais de 200 escolas foram fechadas e isso vai resvalar no setor público, né? Então, Paulista tem a estrutura para receber essa demanda, de repente, de crianças, estudantes que... Hoje nós temos aproximadamente 19 mil alunos. A gente sabe que se houver essa necessidade, essa demanda de alunos que eram provenientes de escolas particulares aderirem à escola pública, a gente vai precisar ampliar essa nossa estrutura hoje. No nosso plano de governo, nós temos a necessidade e vamos colocar e vamos fazer 7 escolas integrais no município de Paulista. Nós vamos também dobrar o número de vagas para as creches, construindo 8 novos CEMEDs. Né? Então a gente tem a necessidade de ampliar, a gente já identificou essa necessidade. E se houver essa demanda que porventura, né, que a gente sabe que é uma suposição, mas se porventura acontecer, a gente precisa ampliar ainda mais. A gente sabe que vamos buscar recursos no Ministério da Educação, vamos buscar recursos através de emendas parlamentares, o que a gente não pode é ficar parado, inerte. Se houver necessidade, a gente faz o que for para ver e ampliar a nossa rede pública municipal de ensino. Respondendo à questão da eleitora, a questão da cultura, né, em que ela cita e que sente essa necessidade de Paulista promover mais entretenimento e lazer. O que o seu plano de governo apresenta para essa eleitora? A gente sabe que Paulista é uma cidade muito rica culturalmente. Eu chego até a dizer que Paulista talvez seja mais rica culturalmente do que a própria nossa vizinha Olinda. Paulista tem a ciranda de Dona Duda, Paulista tem o coco de Zeca do Rolete, Paulista tem diversos segmentos do rock, do pop, do forró, do axé, do hip hop. Então a gente tem um celeiro de artistas capazes de fazer com que a gente tenha que dar um olhar diferenciado para eles, fazendo sempre uma análise junto com eles. Porque se a gente fizer junto com as pessoas, a gente faz mais bem feito. Então a gente precisa sim também terminar a reforma do nosso Cine Teatro Paulo Freire. A gente precisa fazer com que as crianças tenham, além do atrativo educacional nas escolas e da merenda, a gente insira também nas escolas o atrativo esportivo e cultural, para poder a gente fazer com que nossas crianças, desde novinhos, já se interessem pela cultura. Para você ter uma noção, um dado que nós temos em Paulista, Paulista é a cidade, que, talvez do estado de Pernambuco, que tenha mais paixões de Cristo. A gente tem um celeiro de artistas cênicos no município, que a gente tem quase em todos os bairros, uma ou mais paixões de Cristo no período da Semana Santa. Então a gente precisa incentivar esses artistas, dar apoio, fomentar esse tipo de... Inclusive os artistas fizeram protestos, né, recentemente, querendo trabalhar, né, pedindo que o espaço seja reaberto. Isso. Né? Então, como o senhor cita, tem muitos artistas, tem muita potencialidade, mas o município precisa apresentar essas pessoas no espaço, né, atividades em que elas possam se desenvolver. Não tenha dúvida. E aí, para isso também, a gente vai requalificar o Forte Pau Amarelo, porque naquele espaço a gente pode abrir um centro cultural. A gente precisa encontrar uma alternativa junto com esses artistas para poder oferecer oficinas para a gente fazer com que outras pessoas que não são necessariamente ainda artistas se qualifiquem e se preparem. Mas e a reabertura, então, desses... O que a gente precisa é, sim, requalificar e terminar essa reforma no Cine Teatro Paulo Freire. Isso, para mim, é uma meta que a gente tem que fazer, se Deus permitir, nos 6 meses iniciais da nossa gestão. E aí, respondendo talvez outra pergunta, já puxando o gancho, com relação à infraestrutura. A gente sabe que o município paulista, como eu disse no início, é muito complexo, principalmente na área das praias. Né? Há muito tempo atrás, há uns 35, 40 anos atrás, aquela área das praias era basicamente dormitório ou veraneio. Então agora a gente já identifica um perfil diferenciado.
As pessoas realmente residem, as pessoas realmente resolvem tudo que tem que resolver naquela área. E por conta desse passado, talvez muitas vezes os gestores anteriores não deram um olhar diferenciado para aquela área. A gente não. A gente tem andado bastante, tem identificado a necessidade de ampliar, por exemplo, equipes de saúde da família naquela área. A gente tem identificado a necessidade de fazer um plano municipal de drenagem, porque principalmente no período de chuva, aquelas pessoas que moram ali na área das praias sofrem diariamente, porque muitas vezes sequer podem sair de suas casas, já visto que as ruas estão tomadas por água e por lama. Então a gente já identificou e vai fazer esse plano municipal de drenagem para poder, dentro das nossas limitações, conseguir fazer o máximo de drenagem possível para diminuir e minimizar os transtornos que as pessoas vivem diariamente. E aí, com relação a outra pergunta que a própria outra pergunta que a própria telespectadora informou e solicitou, com relação aos acessos. A gente sabe que, em razão do crescimento urbano, a gente sabe que algumas áreas realmente existe muita dificuldade de acesso. Infelizmente, a gente sabe que nesses crescimento desordenado, as pessoas foram construindo e sequer deram espaço para passar um carro, que a gente precisa construir com as pessoas. As alternativas necessárias para poder encontrar as soluções para resolver esse problema, que não é um problema específico, é um problema recorrente que a gente tem no município. O que eu digo? A gente andou muito, a gente identificou muitos problemas, só que a gente precisa muito da contribuição das pessoas, porque resolver todos os problemas, infelizmente, eu não vou poder, nem que o meu mandato tivesse 50 anos, ainda assim eu não teria condições de resolver tudo. Mas se as pessoas nos ajudarem a eleger as prioridades, a gente pode atacar as prioridades uma a uma, até tentar minimizar esses problemas sofridos pelas pessoas diariamente. Em relação a também essa questão de acesso, né? Quando chove, as ruas de Paulista ficam alagadas, principalmente nessa parte da praia, né? De Palmarelo, de Janga, Maria Farinha. E é uma demanda antiga. Foram calçadas muitas ruas e gestões, mas ainda há, até nas ruas calçadas, um alagamento muito constante, muito grande, dificultando até de carro você transitar, né? Isso. Por isso a necessidade de a gente fazer esse plano municipal de drenagem, para poder identificar como e para onde a gente vai desaguar essas águas de chuva. A área das praias a gente sabe que é ao nível do mar. Diferentemente de outros bairros aqui em Paulista, que quando a gente faz o calçamento não há necessidade da drenagem, porque a gente faz só a linha d'água e a água escorre tranquilamente procurando o seu destino. Nas praias não. Como está tudo ao nível do mar, há necessidade de nós cavarmos para colocar as aduelas, né, as manilhas, para poder fazer o percurso da água da chuva até exatamente encontrar o seu destino, que é nos canais, nos rios. Então a gente tem que ter essa complexidade que se faz necessário um estudo profundo para a gente ver a forma de como fazer. Para a segurança pública também, né, a questão dos assaltos é uma grande demanda e que a população sente e sofre muito, né? Quem sai, chega de casa à noite e às vezes até durante o dia, saindo para trabalhar cedinho, muitas vezes é assaltado, né, no município. Então, o senhor tem alguma parceria que pretende formar para que seja diminuído essas questões e a população se sinta mais segura no município? Veja, a questão de segurança pública a gente sabe que é uma obrigação do Estado. Só que a gente tem, necessariamente, a gente tem a possibilidade de fazer algumas ações solidárias para diminuir o encargo do Estado. Como, por exemplo, eficientizar a questão da iluminação pública. A gente sabe que a pessoa que está mal intencionada para tentar praticar um crime vai pensar duas vezes se a rua é bem iluminada. Outra questão que a gente também pode contribuir é a ampliação do número de câmeras de vídeo monitoramento. Para poder fazer também, além da iluminação, se a pessoa sabe que aquele local está sendo vídeo monitorado, a pessoa vai pensar duas vezes. E para ali eu não vou não, porque ali podem me flagrar. A gente também tem que reforçar as parcerias que nós temos com o governo do Estado, com o governo federal, para a gente poder somar todos os esforços entre os três entes para minimizar e diminuir o número de crimes praticados no nosso município, seja crimes violentos e lesões intencionais, ou seja, crimes contra o patrimônio. Enfim, a gente precisa, sim, encontrar as práticas necessárias. Da parte do município, a gente vai fazer melhoria e eficientização da questão da iluminação pública, ampliação das câmaras de vídeo monitoramento, equipar nossa guarda municipal, ampliando e abrindo concurso para a guarda municipal, para também a guarda municipal
ajudar e auxiliar a Polícia Militar nas rondas escolares, nas patrulhas escolares, né, nas patrulhas e no cuidado com os patrimônios do município. Então, que a gente precisa, sim, ter alternativas para que a gente consiga diminuir e ser solidário com o governo do Estado nas práticas de combate à violência no nosso município. O senhor tem uma consideração a fazer em relação à educação, né? Isso. Eu esqueci de colocar nas minhas palavras um projeto que nós vamos fazer, implantar um equipamento que vai fazer com que exatamente a gente possa fazer com que nossas crianças tenham um atrativo esportivo e cultural. Nós vamos construir um centro educacional esportivo, igual tem lá no Santos Dumont, em Boa Viagem. Nós vamos construir um centro educacional esportivo com quadra poliesportiva, com piscina olímpica, com pista de atletismo, equipamentos de prática do atletismo. Nós vamos construir campos, fazendo com que a gente possa trazer o nosso aluno, trazer o nosso cidadão para esse equipamento, para fazer o bom uso dele, tanto nas atividades esportivas e também nas atividades culturais. Então, isso é um projeto inovador que a gente está colocando no nosso plano de governo e nós vamos fazer a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Padilha, agradeço pela entrevista e deixo então você à vontade para fazer as considerações finais aí ao eleitor que volta às urnas no próximo domingo. Eu que agradeço a vocês a oportunidade, a disponibilidade, a todos que fazem o Leia Já e pedir à população do nosso município que dê oportunidade ao novo, dê oportunidade ao filho da cidade. Não caiam na conversa do meu adversário que ficam tentando confundir a cabeça de vocês, dizendo que eu sou igual a Júnior Matuto, que eu sou continuação de Júnior Matuto, ou que Júnior Matuto vai me manipular. Isso são palavras proferidas por pessoas que não querem ir para o debate no campo das ideias. Passei todo esse período da campanha fazendo uma campanha propositiva. E é porque eu sei que é isso que vocês merecem. O povo de Paulista merece um político que olhe para frente. E não um político que representa o passado. O povo de Paulista tem que escolher um filho de Paulista para fazer muito mais e melhor por vocês. Até pela forma que nós vamos fazer a política. É uma política com participação. Uma política onde a gente vai ouvir as pessoas para poder conseguir, elegendo as prioridades, resolver os problemas que eu sei que vocês passam diariamente nas suas casas, nos seus bairros e, consequentemente, no nosso município. Então, peço a vocês, aqueles que votaram na gente no primeiro turno, multipliquem, consigam multiplicar, para que a gente possa sair vitorioso no dia 29 de novembro, fazendo com que Paulista seja a melhor cidade para se viver. Muito obrigado a todos.